Bíblica Dominical, por você estar na Escola Bíblica Dominical. Esse momento tão importante para a nossa vida. Posso fazer um teste com a igreja? Posso? A gente está precisando fazer um teste. Eu vou pedir que os irmãos que estão mais atrás, a gente vai ocupar esses lugares aqui. Por favor, todo mundo que está lá atrás, se aproxime. Vamos ver se você que senta lá atrás, de repente sentando aqui na frente. Fernanda, pode vir mais, Fernanda. Avança aí porque você vai trazer o grupo, né? Podem vir, irmãos. Todo mundo, podem vir. Por favor. Por gentileza, né? E sem qualquer tipo de vergonha. Oi, irmãos, não coloca limite não, vem. Vem pra cá, Pedrosa, Maria. Eu sei que é o lugarzinho de vocês cativo, mas vem um pouquinho mais pra frente. Vem cá, Pedrosa, traz a família aí, Pedrosa. Podem vir, irmãos. Kevin, né? Bom. Glória a Deus. Obrigado, irmãos. Deus abençoe a sua vida. Guarde seu coração. Pode se sentar. Nós estaremos fazendo algo nesse momento muito especial para a nossa vida, para a nossa caminhada cristã. Nós vamos estar ofertando e dizimando, e que possamos participar desse momento com alegria, com graça em nossos corações. Ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Possamos ofertar e dizimar com alegria. Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida, seu coração, você que tem sido todo dia com gratidão, né? Todos os meses, toda semana com gratidão, sido um ofertante, um dizimista. Que nós possamos saber em todo tempo que isso não é uma criação da igreja local, né? A palavra de Deus para o nosso coração, e nós abençoamos e somos abençoados quando ofertamos e dizimamos. Glória a Deus. Pedi o diácono Ney que esteja orando, agradecendo a Deus. E nós que estamos aqui, eu pedi para que você viesse, sentasse à frente, né? É claro, para a gente, como diz o tema ali, se organizar melhor, mas muito mais, até pelo assunto que a gente vai estar tratando agora de manhã. E eu acredito que, ficando lá atrás, a possibilidade da gente assimilar é muito menor do que a gente estando aqui à frente. A atenção nossa vai ser bem maior. Nós estaremos dividindo em classe, e essa manhã somente os novos convertidos, né, as crianças estarão, agora os jovens vão ficar aqui numa classe única, e nós vamos estar aqui aprendendo juntos a palavra do Senhor. Meus amados, abram a sua Bíblia, por favor, em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo de número 33. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 33. Pedir aí se o Tiago não tiver um auxiliar, nomeia aí um auxiliar aí, né? Para a gente poder participar, todo mundo aí, e aprender. Pedir a irmã Wilka que leia aí, por favor, 1 Coríntios 14, 33. E abre aí a sua Bíblia, mesmo você tendo aí seu celular. Mas, irmãos, escola... foi quinta-feira, parece que eu vi alguém... Foi quinta-feira na mensagem, né, o Rafael pregando,
e falando sobre... A gente tem a nossa Bíblia, acompanhar, ler, né? Mesmo tendo a transparência ali, o monitor passando. Mas vamos ler agora? Paz do Senhor, igreja. Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Isso. Nós vamos falar sobre organização, irmãos. Tem alguém aí que está com uma versão diferente dessa? Está com a NVI ou com a linguagem de hoje? Tem alguém aí com essa versão? Tem? Denise? Vê alguém que esteja... Pede a Denise também para ler, por favor. Pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz, como em todas as congregações dos santos. Amém. Então, irmãos, nós vamos estar estudando algo muito importante que a gente precisa da atenção, né, claro, de todos que estão aqui, da participação também, né, para tirar dúvida e para acrescentar também. Se você tiver dúvida, você pode perguntar. Se você tiver algo a acrescentar, por favor, também não fique inibido ou inibida, né, mas participe. Meus irmãos, nós vamos estar falando sobre organização, né? Parece, né, que às vezes isso, quando se trata de coisa espiritual, parece que na nossa mente pode trazer um entendimento que as coisas espirituais, elas não tenham uma ordem ou uma organização. Não sei se passa isso por você, mas às vezes acontece isso comigo, e às vezes também eu presencio, né, algumas coisas que parece que as coisas espirituais, elas não possuem uma organização. E nós vamos estar estudando biblicamente que as coisas espirituais, elas têm uma ordem, uma organização. A nossa vida precisa de uma ordem e de uma organização, amém? Aquelas que são donas de casa sabem, se a sua casa não tiver uma ordem ou uma organização, nada funciona, ou se funciona, funciona de forma precária. A gente que trabalha sabe que quando nós recebemos o nosso pagamento, se nós não tivermos uma organização para gastar o nosso pagamento, nós vamos ficar endividados, né? Vamos nos perder, vamos esquecer datas de pagamentos. Então, a organização está presente em todas as áreas da nossa vida. E Paulo aqui, quando ele está dizendo que Deus não é Deus de confusão, né, na primeira leitura que foi lida, essa confusão é a desordem. Se você ler 1 Coríntios capítulo 14, todos nós vamos ver que Paulo está falando ali, que Paulo está falando sobre dons. E ele está colocando... Quantos aqui já leram 1 Coríntios 14? Já leram? Né? Ele não fala sobre profecia, não diz assim, se alguém tiver que profetizar um após o outro. Não é isso que nós lemos, irmãos? Amém? Se alguém tiver que opinar, aguarde o outro e depois fale. Paulo vai dando uma ordem e até classifica, né? Diz, olha, buscar os melhores dons, mas principalmente o de profetizar, não é isso? Então, Paulo está falando sobre o quê? Uma ordem, porque naquela igreja tudo acontecia ao mesmo tempo, e ele estava colocando em ordem as coisas, o quê? O uso das coisas espirituais dentro daquela igreja. A igreja é um ambiente muito interessante, e há um tempo atrás nós tivemos aqui um estudo falando sobre organismo e organização. A igreja é um ambiente muito interessante porque ela traz junto, irmãos, coisas espirituais e coisas materiais, certo? Olha aqui o pastor Delci e a pastora Deise. Na semana passada nós tivemos um culto sobre família. Então ela concilia essas coisas. Se você for em qualquer outra instituição, na sua faculdade, você vai estudar das coisas materiais somente. Então, Paulo está falando sobre isso a uma igreja e de coisas espirituais. Amém? Vamos ler outros textos bíblicos e eu vou pedir a participação também de todo mundo para que nós possamos ler.
1 Coríntios, capítulo 14, do versículo 28 a 30. 1 Coríntios, capítulo 14, versículos 28 a 30. Vamos ler também 1 Coríntios 14, 40. Depois eu vou citando outros textos, tá bom? Amém? 1 Coríntios, Lucas, capítulo 14, do versículo 20. Lucas, perdão, eu falei Mateus? Falei Mateus, né? Tá, é porque tem muitos números aqui na minha cabeça. Lucas, então vamos lá, por parte. Lucas, capítulo 14, versículo 28 a 30. Vou aproveitar o vozeirão do Aires. Lucas, capítulo 28, 14, 28 a 30. Fica na primeira informação aí, irmãos. Vai lá, Aires. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Isso. Quem disse esse texto? Quem citou esse texto? Foi quem, irmãos? Jesus, né? Jesus está dizendo o seguinte: quem é aquela pessoa que vai construir uma casa e não se assenta primeiro para ver se ele tem dinheiro para arcar com os custos daquela construção? Para que, começando e não conseguindo acabar, as pessoas passam, começou a construir, poxa, não acabou. E essa frustração também pode ser nossa, se não houver planejamento. Amém? Então, Jesus está ensinando sobre o quê, irmão? Sobre organização, não é até para construir. Agora vamos ao outro texto. 1 Coríntios 14, 33. Sabrina, pode ler, por favor? 1 Coríntios 14, 33. Pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz. Isso, foi o texto que nós lemos anteriormente. Agora, por favor, ainda aí, 1 Coríntios 14, 40. Mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Percebe, irmãos, que em todos esses textos Deus está nos orientando a fazer com ordem. Ordem é o quê? Organização. Então ele diz assim: faça-se tudo com decência e com ordem. Irmãos, por que é importante um texto como esse? Nós estamos vivendo num mundo de desordem. Alguém é contrário à minha opinião? O mundo não está um mundo de desordem? Certo? Não é, irmãos? Eu estranho muito, eu acostumei a chamar, desde criança, todo mundo de senhor e de senhora. Tem pessoas que são mais novas do que eu trato como senhora. Os homens, eu só não conhecer, eu trato de senhor. Se eu conhecer, é claro que... Mas as mulheres, mesmo um pouquinho mais nova, acostumei. É muito estranho, às vezes eu pego um transporte, uma condução, e alguém me chama, não é querendo exigir, mas alguém me chama de tio, de outras coisas. Eu falo: Deus, eu não assimilei isso ainda. Mas a gente vive um mundo de... E eu vejo jovens, às vezes, atropelando as pessoas mais velhas, sem qualquer tipo de respeito. E fala assim: é normal. Então, nós vivemos numa sociedade de... Repita comigo, irmão: de desordem. Nós vivemos numa sociedade... E, irmãos, isso caminha para se agravar cada vez mais. É uma sociedade em todas as áreas. Você vê uma pessoa, um idoso, alguém que vai lá roubar o idoso, joga no chão, chuta, toma as coisas dele, porque é uma sociedade de desordem, né? Você pode ter uma autoridade ali, ninguém respeita mais. O policial, seja lá quem for, ninguém respeita. Então, nós vivemos numa sociedade. Por que nós estamos estudando isso? Porque nós, igreja, não podemos fugir dos princípios de Deus. Glória a Deus. Isso é santidade e santificação
também, irmãos. Então vamos lá, o outro texto, né? Abacuque 2:2. Eu vou pedir à pastora Marta Assis que leia Abacuque 2:2 e aproveitar, e o pastor Zé Ricardo está aqui ao lado, 1 Crônicas 6:32. Abre a sua Bíblia aí também, acompanhe, sublinhe, nós estamos falando sobre organização. E perceba, se nesse texto, onde você percebe que existe organização, tá? Abacuque 2:2. Abacuque 2:2. Então o Senhor me respondeu: escreve claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente. Todo mundo está aí comigo, irmãos? Amém? Então quem falou? Volta, por favor, Rebeca. É Rebeca que está ali? É Rebeca. Abacuque 2:2. Acompanha ali, irmãos. Então quem disse foi o Senhor respondeu: escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente. Isso se chama, irmãos, organização. Deus deu uma visão ao profeta, e ele diz assim: escreve claramente em tábuas. Glória a Deus, irmãos. Na sua Bíblia está dizendo, Marta, até para quem veja quem passa correndo? Então, vê essa versão aí também, Rebeca, para que veja até quem passa correndo. Quem correndo passa, né? É um outdoor. Irmãos, nem todos nós temos letra bonita, concordam? Nem todos nós temos letra bonita. É muito difícil quando a gente manda uma mensagem para alguém, escrita, né? Hoje quase ninguém escreve mais nada, e a pessoa fala assim: isso é letra de médico, de que é? Não estou entendendo nada. Verdade, irmãos? Não é verdade? A escrita é uma coisa muito importante, tanto na hora da gente escrever, até na hora de a gente usar, mesmo não sabendo a vírgula no lugar certo, porque senão a gente pode dar outro entendimento para a situação. Agora perceba ali, é o próprio Deus. Olha como Deus, irmãos, ele trata disso com uma seriedade muito grande. Escreva a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que a possa ler quem passa correndo. Deus, irmãos, tem preocupação com cada detalhe. Glória a Deus. A gente fala assim: não, eu vou fazer uma coisa e passa atropelado. Não, irmãos, para Deus não passa atropelado. Tudo que é de Deus é para que haja entendimento. Glória a Deus. Se nós, como igreja, não tivermos uma linguagem, uma comunicação que facilita o entendimento, irmãos, nós vamos nos confundir. Correto? Amém? Se nós não tivermos, nós vamos nos confundir. Por que outro dia eu estava vendo até um estudo aqui, né? Foi o pastor Zé Ricardo dando, e a gente fala assim: olha, mesmo que você fosse ausentar, comunica. Por quê, irmãos? Isso faz parte de quê? Da nossa organização. Isso é comunicação. E a gente não pode, né, se perder. Volta aí uma linguagem de hoje, né? A gente às vezes manda uma mensagem pelo WhatsApp, eu escrevo tudo, né, a palavra inteira. Final de semana, escrevo tudo direitinho. Mas às vezes você recebe uma mensagem e fala: não sei o que essa pessoa está falando, não. Ela está cheio de códigos, né? Então, irmãos, as coisas de Deus, eu não estou mandando você mudar a sua linguagem lá. Eu estou falando como que Deus mostra ali que a gente deve escrever de forma bem, a nossa comunicação, de forma bem legível. Agora, primeiro livro das Crônicas, capítulo 6, 32. E ministravam diante do tabernáculo da tenda da congregação com cantares, até que Salomão edificou a casa do Senhor em Jerusalém, e estiveram, segundo o seu costume, no seu ministério. Isso. Noutra versão, irmãos, quando diz ali o finalzinho, diz assim que eles exerciam suas funções de acordo com as normas estabelecidas. Não sei. Ah, tá.
exerciam as suas funções de acordo com o que lhe fora ordenado. Então, existiam os grupos que ministravam louvor no tabernáculo, na tenda do encontro. Vocês já leram isso? Nós já lemos, né? No passado tinha um ministério de música, levítico, né? Na casa do Senhor. Até quando Salomão construiu o templo do Senhor em Jerusalém. Eles exerciam as suas funções de acordo com o que lhes fora ordenado. Na outra versão diz, de acordo com as normas. Então, na nossa vida, existem normas, existem regras, glória a Deus. Repito, a nossa sociedade hoje rejeita normas, regras. Se houver, eu não sei se você já ouviu isso, se houver, alguém diz assim, isso é tóxico, né? Norma, regra, disciplina, larga essas coisas. Mas isso é espiritual, irmãos, para a nossa vida. Não é ditadura, não é controle, não é nada disso, não. A Bíblia mostra para cada um de nós, até os que ministravam o louvor na casa de Deus, faziam de acordo com as normas, certo? Amém? Uma empresa tem normas? Quantos aqui trabalham aí, serviço público? Levanta a mão, por favor. Lá existem o que, irmãos? Normas, certo? Amém? Existe ou não existe? Serviço privado, boa parte trabalha também, tem outros que são autônomos. Mesmo aqueles que trabalham na sua empresa, não existem normas? Existe, Felipe? Existem normas, certo, irmãos? Amém? Há pouco tempo, há 6 meses para cá, eu fui obrigado a fazer curso, e de forma obrigatória como servidor público. Lá, tem que fazer o curso da Lei de Proteção de Dados. Mesmo eu não trabalhando com dados de outras pessoas diretamente, fui obrigado, eu tenho que saber o que é e como funciona dentro do serviço público a Lei de Proteção de Dados. Isso é o que, irmãos? Normas, certo? Amém? Eu não posso ter que, às vezes, atender ou lidar com alguma informação de qualquer maneira. Eu tenho que saber quais são as normas. Isso funciona em todos os lugares. E na casa do Senhor, ali, a gente vê que eles trabalhavam de acordo com as normas. Agora, irmãos, nós vamos ver também Isaías 14, 12 a 15. Eu não vou ler os outros textos, só vou citar para que a gente ganhe um tempinho aí mais. Isaías 14, 12 a 15. Sejana, você pode ler, por favor? Isaías 14, 12 a 15. Acompanhe aí, por favor, todo mundo. Abra a sua Bíblia, marque se for necessário. Isaías 14, 12 a 15. 14, do 12 ao 15. Isso. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada, como foi atirado à terra, você que derruba as nações, você que dizia no seu coração, subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. Mas às profundezas do Seol você será levado, irá ao fundo do abismo. Isso. Todo mundo conhece esse texto e sabe do que se trata esse texto? De que se trata esse texto? Hein? A pastora Marta está falando aqui da queda de quem, irmãos? De Lúcifer, né? Esse texto, irmãos, trata da queda de Satanás, do trono de Deus. Por que que houve a queda? Houve a queda porque regras foram desprezadas e quebradas. Ele tinha uma autoridade sobre a vida dele, que é a autoridade de todos nós, que é quem? Deus. Mas Lúcifer queria o lugar de quem? De Deus. Mesmo, irmãos, nas coisas, nas esferas espirituais, a gente fala assim, existe hierarquia? Existe, irmãos. Amém? Até entre os anjos existem, porque o reino de Deus
é um reino organizado. E quem somos nós, irmãos, para dizer, isso aí é coisa do passado? Não, irmãos. O reino de Deus e o céu, só que quase virou uma bagunça, não ia virar nunca, né? Porque Satanás, ou Lúcifer, diz assim, não me submeto a Deus. E carregou ainda uma galera junto com ele. Então, mesmo nas coisas espirituais, existe essa situação que se fala hoje, né, que é tão desprezada, a hierarquia. E nós vamos ver que ela existe, irmãos, entre o homem e a mulher. Efésios, né, fala que as esposas são sujeitas aos seus... Podem repetir, irmãos. Outro pessoal aí dá a maior moral para os homens. Hoje eu estou dando tira a moral dos homens, hoje eu estou dando autoridade para os homens. Mas é brincadeira. As esposas, cada um de vocês, devem se sujeitar ao seu, como ao... Ainda bem que a Marta precisava estar aqui, mas ela está lá com o departamento infantil, que hoje tem coisa das crianças. Mas, irmãos, isso também é regra. O normal e o correto dentro de uma casa é o marido, a mulher como ajudadora e os filhos. Se a gente inverter, por mais que a gente viva uma sociedade fortemente feminista, a gente vai ter complicação, porque essa autoridade não foi dada à mulher ela não tem estrutura para isso. Ela precisa, mesmo que ela diga, não preciso de um homem na minha vida. A função masculina, irmãos, é importantíssima. A da mulher é importantíssima. Cada um na sua função, fazendo o seu trabalho. Glória a Deus, irmãos. Então, existe até na família. A hierarquia existe, irmãos, na igreja e o papel dos líderes. A gente vê lá em Hebreus 13, 17, diz assim, olha, sujeitar os vossos pastores, né? Vai citando o texto, porque eles fazem o seu trabalho como aqueles que vão dar conta de quem, irmãos? Coloca ali então. Obedeça a seus líderes e sejam submissos a eles, pois cuidam de vocês como quem deve prestar conta. Obedeçam-lhes para que eles cuidem de vocês com alegria e não com descontentamento. Caso contrário, isso não será proveitoso para vocês. Então, mesmo na igreja, mesmo em cada um de nós, isso também é algo estabelecido pelo próprio Deus. Porque existem aqueles que zelam por nossas vidas, como aqueles que hão de prestar conta delas. Aí você diz, mas eu acho que fulano não é capaz de liderar a minha vida. Irmãos, se houver essa situação, essa pessoa ela presta conta a Deus. E é Deus quem vai fazer essa avaliação. Glória a Deus. A Bíblia chega a mandar a gente, seja qual for a autoridade, sujeitai-vos a elas, porque não existe autoridade que não seja dada por Deus. Repito, irmãos, nós vivemos num mundo que começa a desprezar isso. E se a gente se descuidar como cristãos, a gente também começa a desprezar esses princípios. Certo, irmãos? Pega uma casa onde o filho não obedeça ao pai. Irmãos, essa casa, o pai vai gemer e a mãe vai gemer. É a mesma coisa aquilo ali. Pega uma casa, outro dia eu vi um pai que... Isso foi um pai que tinha conhecimento da palavra de Deus. Houve um suicídio por causa de uma situação com um filho. Olha o nível, irmãos. Os estragos que uma coisa podem fazer. Certo, irmãos? Amém? Então, mesmo que a gente ache que isso é uma coisa absurda, queridos, você como pai precisa exercer a sua autoridade como pai, como mãe, trazer a sua casa em ordem. Glória a Deus. Os filhos aí, glória a Deus. Meu pai sabe menos do que eu estudei mais do que meu pai, mas a gente tem que honrar o nosso pai e obedecer os nossos responsáveis. Glória a Deus. Então nós estamos aprendendo, irmãos, sobre organização, e essa organização existe na igreja, com seus líderes, existe a hierarquia até nos dons espirituais.
Se nós lermos 1 Coríntios 12, a partir do versículo 4, nós vamos ver exatamente uma orientação quanto ao uso dos dons espirituais. E chega a dizer que o dom de profecia, ele é maior, porque existe uma organização, inclusive, nos dons espirituais. Amém? Esse é o reino de Deus, irmãos. É um reino organizado, tá? Para que nós possamos caminhar. Se não houver uma ordem, a gente não consegue caminhar. Concordam comigo? Amém? Concordam? Então vamos lá. Irmãos, a organização está desde a criação. Aí a organização do próprio Deus. Primeiro dia, o que Deus criou? Podem ler ali. Deus criou a luz e fez a distinção entre luz e trevas. Primeiro dia, Deus criou a luz. Deus podia criar tudo num dia só. Não é? Podia ou não podia? A cada minuto, e se quisesse até em menos de um minuto, Deus faria tudo. Segundo dia, Deus estabeleceu o firmamento, chamado céus, para separar as águas que estavam acima das que estavam abaixo. Deus começou a formar, irmãos, uma terra perfeita. Por ordem, né? Por ordem. Deus começou a fazer algo muito perfeito, porque diz que quando o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas e não havia ordem, não havia organização. Estava sem forma e vazia, né? Ninguém entendia nada. Terceiro dia, Deus reuniu as águas que estavam debaixo do céu em um só lugar, formando os mares, e fez aparecer a parte seca, chamada terra. Terceiro dia, Deus fez lá o mar. Outro dia eu estava contemplando o mar e falei assim, meu Deus, é um lugar que pobre e rico não paga nada. Pelo menos para chegar lá, né? Mas depois que pode estar lá, em alguns lugares o negócio fica caro. Mas o mar, irmãos, Deus criou, Deus começou a fazer tudo muito organizado. Bonito, porque diz que quando acabava, Deus viu que era bom. Ele sempre olhava e ele apreciava. É muito bom. Eu gosto, né, irmãos? Os irmãos sabem, eu gosto muito de construção. E quando eu vejo parte por parte sendo feita, eu olho e falo assim, é bom. Eu gosto de admirar, irmãos. Eu falo assim, como é que ficou bacana? Uma vez eu trabalhei com um pedreiro, ele falou assim, eu falei, a parede está torta. Ele, depois tira no reboco. Não foi pastor Antônio, não, né, pastor Antônio? Ele riu, porque ele sabe que essa linguagem é comum, né? Eu falei, não, você não vai tirar no reboco depois, você vai fazer a parede certa. Então, irmãos, é bonito quando a gente olha as coisas e vê tudo sendo feito. Glória a Deus, irmãos. Não é lindo? Até para a gente olhar para a gente, irmãos, quando você bota um sapato, uma calça, uma blusa, você fala, pô, ficou bacana. Ficou legal. Ficou perfeito, né? Não é? Quando a roupa cai como uma luva. Irmãos, estou fantasiando muito ou é verdade? É verdade, Jaqueline? É verdade, irmãos. Quando a gente vê as coisas direito, quando a gente vê as coisas bacana, a gente olha assim, e a gente olha para a natureza e fala, como Deus é perfeito. Como Deus é perfeito. Hoje de manhã eu cheguei a levantar, falei, Marta, a Marta falou, será que vai chover hoje? Não, Marta, hoje o dia vai ser bem legal. Depois eu falei, não, Marta, ontem também foi muito legal. Deus sabe como faz, como coloca a chuva, porque precisa. Né? Mas se a gente olha hoje o sol, que coisa linda. Foi Deus quem fez. Quarto dia, irmãos, Deus criou o sol, a lua e as estrelas para governarem o dia, e a noite para servirem de sinais para dias, estações e anos. Deus criou lá, irmãos, sol e lua. Uma para governar o dia, outra para governar a noite. Também, irmãos, para servirem de sinais para dias, estações e ano. Olha a importância do sol e da lua. Quem fez isso, irmãos? Deus, no quarto dia, e viu que era bom.
Quinto dia, Deus criou os animais aquáticos e as aves. Né? Deus podia ter criado os animais da terra, mas ele preferiu e viu que era bom por ordem: aquáticos e aves. Sexto dia, Deus criou os animais da terra, domésticos, selvagens, répteis. Por fim, criou o homem, a mulher, a sua imagem e a sua semelhança. Deus é tão bom, irmãos, que quando criou o homem já estava tudo direitinho. De repente ele cria o Adão lá no início, o Adão fica perdidão, onde que tem, não sei o que é dia, o que é de noite, mas Deus deixou o homem lá para o final e fez tudo perfeito. Deus é um Deus de quê, irmãos? De ordem. Repitam comigo: Deus é um Deus de ordem. É isso, irmãos. Deus é um Deus de ordem e nós precisamos acostumar, viver esses princípios. Porque se eles forem quebrados, irmãos, a família se acaba, o trabalho se acaba. Poderia ter criado tudo de uma vez. E no sétimo dia, Deus fez o quê? Oi, irmãos, fala aí, a melhor coisa, não sei se é melhor não, né, mas descansou. Irmãos, Deus não descansou 6 dias e trabalhou 1 não, né? Ele trabalhou 6 dias e descansou no sétimo dia. Até aí tem uma lição. Descansar é importante, né? E Deus não precisava descansar, vamos dizer assim, né? Mas Deus deu uma pausa. E a nossa vida também tem suas pausas. Glória a Deus, irmãos. Não é pausa todo dia, né? É a pausa depois de 6 dias. Tem a nossa pausa. É bom descansar, não é? É bom ou não é, irmãos? É bom dormir? É ótimo, né, Wanda? Wanda já é bem sincera. É ótimo dormir. É bom uma noite de sono completa? Maravilhoso, irmãos. Maravilhoso. Então, Deus, tudo que Deus fez é bom. E Deus é um Deus organizado. Você pode dizer glória a Deus? Está entendendo isso, irmãos? Amém? Estamos entendendo porque o mundo não pode dar forma à nossa vida? Concordam comigo? Quando Paulo diz, olha, Romanos 12, a gente pensa que é só na questão moral, mas é em tudo. A gente não pode tomar a forma desse mundo, mas transformar segundo a renovação do nosso entendimento, para que experimenteis qual é boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu estive conversando com um jovem há pouco tempo e eu falei, rapaz, você precisa obedecer o seu patrão. Que isso, pastor? Não precisa obedecer meu... Eu falei, rapaz, você precisa. Ele é autoridade sobre a sua vida. Se você quer continuar no trabalho, obedeça ao seu patrão, porque senão ele vai te mandar embora. E o prejudicado não vai ser ele, vai ser você. Não é verdade, irmãos? Hein? É verdade ou não é? É ou não é? Não é, Tiago? Você vai fazer uma loucura, irmãos, tem um filho em casa, ou tem uma casa, um aluguel para pagar, e você vai dar uma de... Não, o patrão falou comigo mais grosso, eu peitei ele. E, irmão, não vai dar certo em nenhum lugar da vida. Vai ter complicações. As coisas de Deus são organizadas. Amém? Então, irmãos, e nós vamos falar também, vamos entrar hoje, e de propósito, né, claro, na organização da igreja. De vez em quando uns membros perguntam, pastor, mas como é que funciona? O que é esse nome, a igreja? E nós vamos ter alguns minutos aqui, irmãos, para falar sobre isso. E se você tiver dúvida, eu sei que tem pessoas até novas na igreja, você levante a mão e pergunta, tá bom? Amém? Irmãos, qual é a nossa denominação? Qual é? Por favor, repitam aí para mim. Fala aí, pastor Delci. Isso. Irmandade Metodista Ortodoxa. Tem uns que falam assim, não, pastor, não fala ortodoxa não, porque eu acho que esse nome é muito estranho, parece coisa de judeu. Né? Mas, irmãos, por que a igreja precisa estar ligada a uma denominação? Isso se chama organização.
organização. Você fala assim, não, pastor, isso é coisa dos homens. Irmãos, Deus colocou regras e normas no meio dos homens para que haja o quê? Ordem. Amém? Por que você registra no cartório? Se registra no cartório quando uma criança nasce? Porque senão, irmãos, a gente não sabe nem quem a gente é nesse mundo. Não é verdade? Eu tenho lá meu registro, a hora que eu nasci. Eu não tenho dúvida. Uma igreja, irmãos, também, como qualquer outra instituição, outro dia a gente estava, por uma necessidade, né, às vezes eu esqueço o nome, mas hoje tudo funciona no meio digital, né? Então, você tem que responder pela igreja e você tem que fazer o certificado digital. Aí uma pessoa lá de São Paulo, uma empresa, né, por causa do escritório de contabilidade, senhor Marcos, nós precisamos fazer o certificado digital, horário marcado, tá bom. Ela já ensaia algumas coisas, falou assim, primeira pergunta, quando a igreja que o senhor é responsável foi fundada? Eu tive que ir lá falar, né, irmãos? Foi em tal data. Ela, então, tudo certo, 1988, dia de registro da igreja de vocês. Daqui a pouco, isso vai ser gravado, e o senhor precisa repetir isso. Eu falei, não, pode ficar tranquila. Porque, irmãos, mesmo a igreja, ela não funciona, é a coisa espiritual com a organização que existe neste mundo. Amém? A igreja não é diferente de uma empresa, quando eu digo nessa questão de organização. Ela precisa. Então tem lá o certificado digital, qualquer coisa que tenha documento, certificado digital. Tem que ter. Então, nós estamos numa denominação, irmãos, porque é necessário, certo? Como poderíamos estar numa Assembleia de Deus, outras denominações organizadas. Isso funciona desde que foi... mas lá na época de Jesus, não tinha denominação. Não tinha mesmo não, irmãos. Não tinha certidão de nascimento também não, eu acho que não. Tem uma série de coisas, mas o tempo vai avançando e as coisas vão se normatizando de acordo com a necessidade. Então, irmãos, a Irmandade Metodista Ortodoxa foi criada eclesiasticamente. O que é criada eclesiasticamente? Ela começou em 31 de janeiro de 1934. Começou a denominação Irmandade Metodista Ortodoxa. Façamos a continha. Está dando o quê, irmãos? 91 anos agora, em janeiro? 34. Bons de matemática aí, por favor, sem olhar o celular. 92, próximo janeiro. Último janeiro, 91 anos. Com sede no bairro de Honório Gurgel, e registrada juridicamente em 1943. Ela começou eclesiasticamente em 34, 9 anos depois ela se registrou. Compreendemos isso aí? Amém? Vou dar outro exemplo. A igreja local, ela começou eclesiasticamente em 10 de abril de 1983. Mas ela foi registrada em 1988. Começou o trabalho, começou a crescer, começou a se organizar. Aí é necessário registrar. É como uma criança, tem que registrar. Amém? Dúvidas até aí? Não. Quando ela for para a escola, ela tem que ter documentação. Tem que ter documentação. Entenderam, irmãos? Amém? Então vamos... E ela foi fundada, irmãos, pelo Ministério Saudoso Bispo José Henriques da Mata, teólogo, poliglota, e na época professor do Seminário Teológico Metodista, localizado na cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais. Esse senhor, essa pessoa... porque muitos aqui conheceram o bispo Samuel da Mata, era o pai dele, tá? José Henrique da Mata. Tem tempo isso.
A nossa denominação já teve vários presidentes, né? O primeiro foi esse, José Henrique da Mata. Certo? Amém? Vamos ao segundo slide. O nome ou razão de ser. Como toda instituição precisa ser juridicamente registrada para ter legitimidade pública, e para isso há de ter um nome como razão social, foi feito o registro em 1943 com o nome de Irmandade, pastor Delci citou, Metodista Ortodoxa. O que é Irmandade? Vamos começar aí por parte, né? Irmandade, irmão, não foi desejo do seu fundador criar mais uma denominação evangélica. Dizer assim, vamos criar uma denominação, uma bandeira, não era isso. Mas sim uma irmandade de igreja que pudesse trabalhar com fins comuns e sem barreiras denominacionais. Amém? Esse pensamento, irmãos, perdura até hoje. Vocês nunca vão ver aqui na frente o pastor Marco, o pastor Zé Ricardo, o pastor Antônio, o pastor Delci, as pastoras, todos, irmãos. Vocês nunca vão nos ver falando ou criando divisão entre denominação. Já viram? Alguém já viu a gente falar assim, irmão, não vai naquela igreja não, aquilo não é de Deus não, aquilo é do inferno. Vocês nunca vão ver. Porque esse é o princípio da nossa denominação, ter um respeito. As outras também fazem, irmãos. Mas você não vamos nos ver em rede social atacando o pastor de outro local. Você nunca vão nos ver fazendo isso. Porque é um princípio formado em cada um de nós. Nós, pastores, quando alguém pode dizer, não, o pastor chegou lá e apareceu. Não, irmãos, nós estudamos, somos orientados, temos pessoas que nos cercam para que a gente possa agir conforme a denominação e os princípios onde nós aceitamos um dia pastorear. Amém? Eu sou pastor metodista. Eu não posso chegar aqui e tentar agir como um pastor de uma outra denominação ou como um pastor que não responde diante de nenhuma denominação. Eu não posso fazer isso. Não, essa igreja aqui é minha, eu faço do jeito que eu quero. Não, irmãos, eu tenho que seguir conforme a minha denominação. Amém? Estamos entendendo, irmãos? Amém? Amém? A gente tem orientações contra o uso dos dons. O outro lugar pode usar os dons de uma determinada forma. Só que nós sabemos, principalmente nós pastores, como se comportar quanto ao uso de dons, ao uso de costumes e várias coisas. Certo? Amém? Então a Irmandade foi criada, irmãos, não visando ter um rótulo que excluísse outros irmãos. Nós somos irmãos de todo mundo. Amém? Agora, se em algum lugar a gente perceber a pregação de uma doutrina que não é verdadeira, aí sim, irmão, nós vamos dizer, olha, essa informação não é verdadeira. Nós estamos também para defender. Então, mas tem mais outra coisa, não tem, Rebeca? Volta aí, por favor. Rebeca. Então, ortodoxa. Demonstrando o desejo de manter fiel, tem um metodista ainda, né? Valorizando os princípios metodológicos e doutrinários defendidos e vividos por John Wesley no século XVIII, metodista como métodos. Então, metodista significa métodos, o que, irmãos? Métodos definidos, certo? Até quanto à liturgia de culto, eu não posso ter um culto hoje de um jeito, amanhã ter de outro. Esse mês aqui, o nosso culto é liturgicamente, a gente age desse jeito. No mês que vem, a igreja precisa crescer, né? Vamos mudar de método. Não, é método definido, não é método engessado, não, irmãos. Nasci pé roxo, né? Eu tinha um cunhado que me perguntava, por que você fala que é pé roxo? É porque bate o pé no chão e diz que não muda. A gente não tem, não é isso, não é engessado. Mas nós temos métodos. Hoje nós começamos a escola dominical às 9 horas. Há quanto tempo nós iniciamos a escola dominical? Às 9 horas. No final do ano, sempre, todo mundo sabe qual é o método, qual é o horário. Final do ano nós vamos ter um dia de confraternização. Tudo indica, e provavelmente está tudo certo, nós não vamos ter culto nesse dia. A igreja vai ser informada anteriormente. Nesse dia, nosso culto vai ser lá no sítio, é um culto de batismo e confraternização, dia 14 de dezembro. Então, todo mundo vai saber. Amém? Eu não posso uma hora, não, vai ser no sábado. Ih, irmão, vai chover, né? Passa para quinta-feira. Tem métodos, irmãos.
Ortodoxa, demonstrando o desejo de se manter fiel à essência da doutrina bíblica, foi inserida a palavra ortodoxa. Então, a palavra ortodoxa, irmãos, é fiel à doutrina. Na nossa denominação, se uma liderança pular fora da doutrina, irmãos, ele é convidado a acertar ou a ir para outro local. Não pode. A doutrina que nós seguimos, bíblica, ela precisa, né? Eu não posso chegar aqui na igreja e falar, irmão, sonhei essa noite que esse negócio de dom espiritual não existe, irmão. E começar a pregar aqui na igreja que não existe batismo com o Espírito Santo. Já pensou? Irmãos, esse negócio de cura divina, isso é coisa do passado, irmão. Não pega esse trechinho e bota na rede social, não, senão alguém vai me dizer, ó, o pastor falou na igreja que cura divina é coisa do passado. Não, irmãos, eu não posso fazer isso. É doutrina. Ortodoxa significa ser fiel à doutrina. Eu não posso chegar aqui hoje e dizer assim, irmãos, esse negócio de mulher ser pastora, isso não existe. Eu não posso fazer isso, irmãos. Senão, ou eu me conserto, ou sou convidado, sou obrigado a deixar a minha função eclesiástica. É sério ou não é? Não ouvi nada. É sério ou não é? Os irmãos que estão lá atrás. Gilson, a turma aí, é sério ou não é? Fala bem alto aí, irmão, se o irmão da frente ouvir. Isso. Não, fala assim, é sério. Isso aí, irmãos, é sério. Bom, irmão, ganhar o apoio da turma lá de trás. É sério, irmãos, é sério. É sério. Eu posso dividir uma denominação, eu posso encaminhar pessoas para fora da presença de Deus, falar heresias, né? São doutrinas, irmãos. Sejam costumes, seja o que for, irmãos, eu não posso. Eu não posso chegar aqui, irmãos, negar batismo com o Espírito Santo, cura divina, ordenação de pessoas, ser dizimista, qualquer assunto, irmãos. Nós temos isso na nossa linha doutrinária e bíblica. É sério. Ah, mas eu acho. Irmãos, nós estamos, em primeiro lugar, orientados biblicamente. Segundo lugar, eclesiasticamente. Precisamos, principalmente nós lideranças, entender esses princípios. Certo, irmãos? Amém? Eu não posso chegar aqui, isso é coisa séria, irmãos, dizer, eu sou o quarto homem da Trindade. Irmãos, acredite se quiser, tem alguém que fala que é o quarto homem da Trindade. É o quinto da fornalha, né? Sei lá de onde, mas, irmão, eu não sou nenhum de nós, irmãos, nós somos o que somos. Uma liderança não pode chegar aqui, irmãos, e falar, eu tenho a última revelação. A Bíblia não é completa, a Bíblia precisa de ser acrescentada e atualizada. Irmãos, eu estou fora da doutrina. E se você vê alguém falando dessa forma, por favor, fique atento. Não sofre alteração. A Bíblia não sofre. Nós cremos na palavra de Deus. Mesmo que um anjo, isso, mesmo que um anjo ou outra coisa apareça e diga, olha, a Bíblia precisa, isso é 1 Coríntios, né, ou Gálatas 1:8, acho que Gálatas 1:8, vamos ver se é isso. Ajuda aí, Rebeca, por favor. Não, deixa eu ver se é Gálatas 1:8. É isso, Gálatas 1:8, olha aí, olha a seriedade. Os irmãos que falaram lá atrás estão certos, irmãos, ó. Contudo, ainda que nós, ou um anjo dos céus, olha, irmãos, nós ou um anjo, da onde? Não é um demônio não, hein? É um anjo do céu.
anuncie um evangelho contrário ao que anunciamos a vocês, seja amaldiçoado, seja anátema. Ser ortodoxo, irmãos, é sério. Não é ser cabeçudo, cabeça dura. Nada disso, irmãos. Não é ser moderno. Porque existe, irmãos, hoje, talvez muitos não tenham conhecimento, mas existe a teologia moderna. Como o pastor Delci citou, existe a heresia, a teologia livre, moderna, ela traz isso com ela. Liberal, ela traz isso com ela. Mas, irmãos, nós precisamos ser fiéis à palavra de Deus. A teologia liberal, moderna, livre, ela vai trazer algo muito simples. Vai dizer para você, é muito leve. E é mais fácil. Não, querido. Você pode fazer o que você quiser. Você pode até matar. Você está salvo. A graça está sobre a sua vida. Não, irmão. Sem santificação, ninguém verá a Deus. Sem obediência, irmãos, ninguém verá a Deus. Isso são princípios que precisam ser guardados na nossa vida. Seria muito mais prático para nós, pastores, talvez, aderir a uma teologia liberal. Pastor, sua esposa está velhinha, né? Troca para uma mais nova. Ela está doente. Justifica que ela está doente. Não, irmãos. Não pode ser dessa forma. Certo? Amém? Não, pastor, tem aí uma chamada mentiria gospel, a gente pode praticá-la. Não, irmãos, não tem mentiria gospel. É a doutrina, a palavra de Deus. Glória a Deus, irmãos. Amém? É muito difícil, irmãos, para um pastor hoje, uma liderança hoje, até aplicar uma disciplina dentro de uma igreja. Se você falar um pouquinho, irmão, você não pode fazer isso. Pastor, ninguém tem nada a ver com a minha vida, tá bom? Ninguém tem nada a ver com a minha vida. Irmãos, não é dessa forma. O pastor, com certeza, não vai insistir em mais nada. Mas as coisas de Deus não funcionam dessa forma. Certo, irmãos? Amém? Não é porque existe dominador e dominado. Não é nada disso, irmãos. É porque existem pessoas que cuidam de cada um de nós. Certo? Amém? Amém, irmãos? E às vezes, nós evangélicos, aí eu estou trazendo um pouquinho para nós, para a ortodoxia, às vezes, tem outro lá que respeita a autoridade da religião dele, trata ele como um santo, venera, e às vezes, se a gente tratar melhor uma autoridade nossa, vai falar assim, mó bajulador, né? Irmão, quebra isso em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém? Rejeita isso em nome de Jesus. Respeito, honra, nunca vai ser bajulação. E nunca vai existir também ninguém exigindo esse tipo de coisa. Graças a Deus, irmãos. Graças a Deus. Então, ortodoxo é ser fiel. Isso é sério. Guardar a doutrina. Vamos lá, vamos passar? Forma de governo eclesiástico. Irmãos, a Irmandade Metodista Ortodoxa é administrada por um governo episcopal, tendo no comando um bispo, e nós temos uma presidência lá, o bispo Zé Francisco. Sua diretoria é composta de um presbitério deliberativo com 5 membros eleitos em concílio a cada 4 anos, mais 6 membros indicados pelos eleitos. O desenvolvimento dos trabalhos ocorre através de 3 superintendentes regionais, mais superintendentes distritais, que dão cobertura eclesiástica aos pastores do campo. A avaliação dos trabalhos em todas as áreas envolvidas ocorre através de uma reunião mensal do presbitério deliberativo, um concílio anual dos regionais e mais um concílio geral. Também anual, com todas as lideranças a nível nacional. Vou explicar isso aí porque li rápido, né? Mas como funciona a nossa denominação? Ela tem
um presidente eleito a cada 4 anos, por voto de pastores. Hoje nós temos um presidente, José Francisco. Ontem ele estava aqui, a gente estava tratando de questões da denominação. O pastor Zé Ricardo estava presente, mais outros pastores. Irmão, não tem pompa nenhuma, ele não chegou aqui de helicóptero, pessoa comum. Tenho o maior respeito, porque tem 79 anos, e às vezes eu vejo tratando de assuntos tão delicados com 79 anos. Se fosse falar numa linguagem nossa, irmãos, eu falo, eu tenho dó. Porque na hora, às vezes, de ser respeitado, tem alguém ainda que não respeita. Não reconhece que aquela pessoa tem um histórico, irmãos, de mais de 40 anos servindo. Isso é um exemplo para a minha vida, irmãos. Quando eu vejo, eu guardo a minha liderança, eu sei. Então, a nossa denominação tem um presidente e tem um chamado presbitério, composto de, como está escrito ali, 5 membros eleitos em concílio. O primeiro deles é o presidente. Depois tem primeiro secretário, segundo secretário, eleito em concílio. Fui lá, eleito em concílio. Tem uma diretoria formada, tem o seu primeiro tesoureiro, o seu segundo tesoureiro, formada, uns por cargo indicado por confiança. O cargo de tesoureiro é cargo de confiança. Certo, irmãos? Amém? Estão me entendendo? Você, mas por que confiança? Porque, irmãos, é um cargo mais técnico e de confiança. Nem todo mundo conhece. E às vezes eu posso gostar do Paulinho. O Paulinho é uma ótima pessoa, mas o Paulinho não tem conhecimento técnico para fazer uma parte de tesouraria. Estão me entendendo? Amém? Então, a diretoria eleita vai lá e indica o tesoureiro. Estão me entendendo? Amém? Não é predileção, não é nada disso. É função técnica e de confiança. Amém? Então, tem os seus superintendentes, 3 superintendentes regionais. Então, a denominação está lá com várias igrejas e tem superintendentes regionais. Ela é dividida em 3. Um responde pela primeira região, outro pela segunda, outro pela 4ª região. São 3 regiões. Esses superintendentes compõem também o presbitério e o conselho da denominação. Isso é importante a gente saber. A nossa igreja, pode pensar, a nossa igreja, não, a igreja local ali, ela só cuida dela. Não, irmãos, ela tem uma responsabilidade, ela está inserida dentro de uma denominação. A nossa igreja acompanha mais 24 trabalhos. Porque ela está inserida dentro de uma denominação. Certo? Amém? É importante a gente entender isso. Talvez você pergunte, mas por que ontem o bicho estava aqui tratando de assunto? Um dos superintendentes, eu respondo por uma superintendência, tem um tesoureiro que também é da nossa igreja, e responde dentro nesse conselho. Então, é uma responsabilidade muito grande, irmãos. Por isso que a gente não faz, vou fazer o que me der na telha, aí eu faço, eu mudo. Não, irmãos, é uma responsabilidade. Então, a denominação tem esse governo, 3 distritais, e abaixo desses 3 distritais tem os 3 regionais, e abaixo tem os distritais, que acompanham 3, 4, 5 pastores. Todo mundo recebe apoio, supervisão e acompanhamento. Amém? Glória a Deus. Amém, irmãos? Estão entendendo? Então, se o pastor de tal lugar, vamos dizer, o pastor Marcos, no 42, tiver qualquer situação diferenciada, alguém vai chegar e falar, Marcos, o que está acontecendo? Né?
Isso, irmãos, mesmo que seja qual for a área, doutrinária, finanças, qualquer coisa. Estão me entendendo, irmãos? Amém? Ah, não, só o pastor ali que sabe das coisas, tudo quietinho, só o pastor. Não é assim não, irmãos. As coisas não funcionam desse jeito, não. Não funcionam desse jeito. Para a gente ser pastor de uma denominação, outros já foram ordenados, por misericórdia, né? Eu estou fazendo 35 anos, sempre fui e faço questão de ser supervisionado. Faço questão, irmãos, é bom para a minha vida. É bom para mim, irmãos. A responsabilidade é tão grande que é bom eu ser supervisionado, ser acompanhado. Então, a igreja do 42, não é uma igreja, não, essa igreja aí é sozinha aí, faz o que quer. Não, irmãos, ela é acompanhada. Tá bom? Amém? Isso como todas as outras, não só daqui não, todas as outras. E nós temos avaliação mensal, todo mês tem uma reunião do presbitério deliberativo, todo mês, irmãos, o pastor Marco, o pastor Zé Ricardo vão participar de uma reunião, todo mês, toda a última quinta-feira do mês. Às vezes é um dia de folga do trabalho, a gente está lá. Não é dia de folga, troca o dia, a gente está lá na reunião. Todo mundo passa por avaliação. Todo mês, lá trata-se dos assuntos, né, da denominação, através de um presbitério deliberativo, tá? Tem um concílio anual dos regionais, que aqui já aconteceu nos últimos anos, por ser a igreja maior, né, de espaço. Todo ano, no mês de fevereiro, primeira atividade do ano da denominação, concílio regional. O pessoal vem aqui. Não sou eu que presido, não, a gente só cede o espaço. É o presbitério que preside essa reunião. Essas são as avaliações. Também, irmãos, um concílio geral, que é o concílio com todos os pastores. Estou passando essa informação rápida, se alguém quiser tirar dúvida, depois nos procure. Mas para mostrar como funciona a nossa denominação, e tenho certeza, irmãos, as outras denominações também. Amém? A não ser aquele que cria sua própria igreja. Aí ele tem suas regras. Se não for assim, é diferente. Glória a Deus. A forma de governo é episcopal. Aí você fala assim, tem outras formas de governo? Tem. Tem a forma de governo, não é igreja congregacional, não. É forma de governo congregacional. Talvez se você for numa outra denominação, a igreja você vai ver reunida em uma assembleia, e ali a forma de governo não é episcopal. Não existe o conselho. São os membros que se reúnem e dizem o que tem que ser feito ou o que não tem que ser feito. Só que a denominação metodista, o sistema é episcopal. Tem uma diretoria que trata. A igreja local é um retrato da denominação. Tem a denominação, a igreja local é um retrato também. Tem um conselho eclesiástico, tem tudo direitinho. Tem o ministério da igreja formado. Acho que eu só vou avançar mais um e vou fazer como os outros pastores, né? Vou ter a parte 2. Desde o bispo ao pastor, sempre tem o segundo, onde a Bíblia fala que é melhor eles serem 2 do que 1, né? Vamos lá, passa aí, por favor, Rebeca. É muito importante essa informação que o pastor Antônio está colocando. O próximo. Fazer igual o Pedro. Bugou. Augusto, nessa sexta-feira, a gente teve a reunião, ele falou o nome delay. Depois eu falei, Augusto, tem que traduzir isso aí, o que é o delay. Irmãos, olha só. Isso aí o pastor Antônio tocou no assunto. A IMA 42 para a organização tem como referência o estatuto e regimento interno. Então, a igreja local, irmãos, ela tem um estatuto e um regimento interno.
Estatuto, irmãos, é essa norma, né? Quem nós somos, o que é que nós cremos, como funciona, a quem pertence patrimônio. Isso é estatuto e regimento interno. Como eu tenho que fazer para ser um membro da igreja? O que é que me tira do grupo como membro da igreja? Isso é estatuto e regimento interno. Uma diretoria, e isso, irmãos, é registrado em cartório. Olha a seriedade. A cada 4 anos, e nós fazemos isso até antes, nós temos que atualizar em cartório uma ata chamada ata de diretoria. Não é isso, pastor Zé Ricardo, pastor Delci? Senão, irmãos, até a conta bancária não funciona mais. Então, a cada 4 anos, nós vamos, atualizamos diretoria, informamos ao banco, tudo funciona. Então, a nossa igreja, a Igreja Metodista Ortodoxa em Praça Castilho, isso é o estatuto nosso. Doravante designada em estatuto pela sigla IMO 42, é administrado por uma diretoria composta de 6 membros. A igreja aqui é administrada por uma diretoria. Um presidente, um vice-presidente, primeiro secretário, segundo secretário, primeiro tesoureiro e segundo tesoureiro. Repito, conforme a denominação, tá bom? Os pastores, presbíteros e evangelistas da diretoria eleita farão obrigatoriamente parte do conselho eclesiástico, que é chamado ministério local. Quando alguém fala ministério, os evangelistas estão... Às vezes alguém vai chamar para oração, fala assim, todo ministério vem à frente. Pastores, presbíteros e evangelistas. O primeiro tesoureiro e o segundo tesoureiro são escolhidos por indicação da diretoria, em concordância com o conselho eclesiástico. Nós hoje temos um tesoureiro na igreja. Pastor, porque sempre o senhor não fala quem é um tesoureiro da igreja ou lá? Todo mundo sabe, irmãos, mas eu não falo por questões, às vezes, de segurança da própria pessoa. Amém? Não é porque eu não queira citar o nome do tesoureiro, de denominação, de igreja local, é porque, às vezes, está em rede social. Só por isso, irmãos. Não tem mistério nenhum. Mas todo mundo sabe quem são aqueles que respondem financeiramente pela igreja. Amém? Estão me entendendo? Então, volta, por favor, Rebeca. Tá. Eles são escolhidos. Agora pode ir, por favor. Ao presidente, além de presidir a diretoria da IMO 42, ali é só um dos artigos, não está o estatuto completo. Responder pela igreja perante os órgãos públicos, autoridade jurídica, administrar todos os bens da instituição, seja econômicos, financeiros ou patrimônio, assinar documentos de representação jurídica, abrir conta bancária, movimentá-la, assinar escrituras, sendo o movimento bancário feito em conjunto com o tesoureiro. Nenhum gasto da igreja é feito por assinatura de uma só pessoa. Tem que ter a assinatura do presidente e a assinatura do tesoureiro. E o presidente tem que responder, irmãos. A igreja comprou um sítio. O cartório, irmão, vai convocar. Tem que assinar a escritura. Tem que ir lá, assinar direitinho. É a responsabilidade. Pastor, mas o secretário, não pode, o cartório não vai aceitar. É quem responde ali que tem que... É a diretoria vingente, a diretoria que está ali naquele momento. Estão me entendendo, irmãos, como funciona? Ao vice-presidente compete substituir o presidente nos seus impedimentos. A igreja já teve como vice-presidente o pastor Delci, hoje tem o pastor José Ricardo. Qualquer impedimento do presidente, o vice-presidente responde por aquela igreja. Pega-se a ata, o presidente está impedido. O vice-presidente vai lá e responde por aquela situação. Isso para que a igreja não pare de funcionar. Certo, irmãos? Amém? Isso em todos os lugares funciona dessa forma. O presidente estando presente, ele precisa responder. Eu não posso falar assim, pastor, assina lá por mim. Não pode ser feito dessa forma. Se não há impedimento, ele precisa responder. É dor de cabeça, irmãos. É assim. É cabelo branco e outras coisas.
Mas isso faz parte da nossa legislação. E para a gente saber como funciona, passa, por favor, o próximo. O primeiro secretário compete relatar as atas e reuniões da diretoria, todos os registros necessários da igreja. O segundo secretário compete substituir, da mesma forma do vice-presidente, substituir o primeiro em seus impedimentos. Primeiro tesoureiro compete cuidar do movimento financeiro da igreja, contabilizar receitas, despesas, apresentar relatório periódico à diretoria, fazer balancete, abrir conta e assinar documentos bancários em conjunto com o presidente. Todo mês, irmãos, quando necessário, a gente tem reunião. Sim, Fernando? Sim. Sim. Bom, Fernando, o acréscimo aí que você faz, né? Até porque Fernando responde, né, em questão de gerência bancária e sabe como funciona. Esse é o impedimento, né? Não é eu dizer eu estou com dor de cabeça, né? E o outro faz por mim. Ou chega lá, né? Ah, o pastor não pôde vir, ele está trabalhando hoje. Não é assim, né, irmãos? Então, é o primeiro tesoureiro também, ele presta conta. Ah, não presta conta de tudo direitinho, irmão, tem tudo detalhado. Se você for na tesouraria da igreja, quer pegar o relatório, desde a época está guardado em livros. Era o tesoureiro antigo, registrava em livro. Lá o Antônio Teixeira, já foi Marcos Machado, já fui eu, já fui outras pessoas. Está tudo guardado. Tem tudo guardado. É preciso. Irmão, você não quer saber a dor de cabeça para quem é tesoureiro. O Zé Ricardo já foi tesoureiro aqui da igreja, eu já fui. Querido, chega no final do mês, caramba, onde que está esse R$1? Faz conta, vai lá, vai cá, vai lá, vai cá, até acertar direitinho. Então, a diretoria da igreja funciona dessa forma. Passa agora que a gente vai encerrar, por favor, Rebeca. Isso, passa o próximo. Oi? Tá, coloca aí o capítulo 2. Conselho eclesiástico, funções, credenciais. Nós vamos falar em outro momento. Tá bom, irmãos? Vamos falar depois. Passa o próximo também, Rebeca. Os diáconos da igreja, isso é estatuto. Quem pode ser diácono da igreja, como funciona? Membro, recepção, afastamento, direitos e deveres. A gente vai entender isso. Tá? E Rebeca? Dos patrimônios da igreja. Volta aí, por favor. É o último. É interessante, irmão, depois vocês vão ver sobre as doutrinas. Como que eu faço para ser membro? Ah, se eu sumir 3 meses da igreja, de acordo com o estatuto, eu posso ser desligado se não houver uma justificativa. Dos patrimônios da igreja, eu sempre guardo aquele artigo 16, irmãos, ali, ó. 15. A receita da igreja é formada de dízimos, ofertas, campanhas. O patrimônio da igreja é formado por bens móveis. Em caso de encerramento das atividades da igreja, os bens são entregues ao presbitério deliberativo da Irmandade. Isso é sempre importante para que todos a gente tenha ciência. Não é da diretoria da igreja, nenhum patrimônio. Eles são do CNPJ. Se um dia acontecesse, ele passa a denominação. Mas a gente depois explica melhor. Amém, queridos? Amém? A nossa intenção, nosso propósito é ajudar e entendermos o que é organização, tá? E nós, como igreja, irmão, repito, nunca tomemos a forma desse mundo. A casa do Senhor sempre será um lugar, biblicamente, de ordem, decência. Se um dia a gente perder isso, a gente não sabe nem onde vai chegar. Certo, irmãos? Amém? Se um dia a gente perder a organização, a gente não sabe nem onde a gente chega mais. A gente fica desorientado. Guardemos isso no nosso coração. Deus abençoe cada vida. Você pode dizer glória a Deus.
Guarde isso no coração. O pastor Delci vai estar fazendo a apresentação de um bebê. Deus abençoe, irmãos, e vamos continuar frequentando a escola bíblica dominical. Você pode dizer mais uma vez glória a Deus?